Essa aqui é uma imagem, essa imagem aqui refere-se à Barra Sul, a parte sul da praia de Balneário Camboriú. Hoje nós temos alguns dos prédios mais altos, eles estão localizados nesse trecho. São ilustrativos do que a gente chama de uma skyline dessa região. Vamos começar falando um pouquinho do histórico de Balneário Camboriú, para conceituar, já que a gente está falando daqui. Balneário Camboriú começou com um prédio um pouquinho mais alto, se vocês repararem no slide, desde a década de 70, nós já tínhamos um prédio um pouco mais alto, talvez para a época, já com 90 metros, mais ou menos, e isso foi evoluindo ao longo do tempo. Reparem, nos anos 90, tem esse registro do prédio mais alto nesse período, por volta de 115 metros de altura, nos anos 2000, pulando para cerca de 145 metros de altura, e a partir da década de 2010 adiante, então 2012, 2013, 2014, que houve um expressivo aumento nas alturas das edificações, né? Então hoje a edificação mais alta, vai ser considerada como as torres gêmeas do Yacht House, elas têm por volta de 280 metros de altura, e a previsão é que no futuro nós tenhamos ainda prédios até um pouco maiores ainda a se definir que tamanho que de fato eles vão ficar, né? Gostaria de caracterizar um pouco usando uma classificação criada pelo Conselho de Prédios Altos. Eles classificam, início assim, o que é um prédio alto, né? Polos, ele fala que um prédio alto é um prédio a partir de 40 andares. Só que a relação de andares, ela depende muito em função do pé direito. Então, se em prédios residenciais o pé direito é um pouquinho mais baixo, em prédios comerciais o pé direito pode ser mais alto, então a altura é um pouquinho diferente. Então, eu classifiquei aqui umas faixas do que seria primeiramente um prédio alto. Como a gente está considerando aqui a partir de 40 andares, estimando um pé direito de aproximadamente 3 metros. Então, um prédio a partir de 120 metros, supostamente ele seria um prédio alto, sabe? Mas podem haver outras características que deixem ele com essa impressão também. A faixa entre 300 a 600 metros de altura, eles já são considerados como super altos. Então, o Brasil ainda não tem nenhuma nessa faixa, quem sabe no futuro tenhamos alguma edificação desse porte. Acima de 600 metros são os mega altos, que houve um boom nos últimos 5 anos no mundo. Então, tivemos alguns prédios ainda em construção que terão alturas acima de 600 metros. Certo? Além da classificação acerca de altura, um entendimento importante que nós temos que ter é em função do índice de esbeltez, que é a relação entre a altura e a largura da edificação. Então, se nós olharmos para por exemplo, o edifício do World Trade Center, o qual infelizmente foi derrubado, ele, apesar de ter sido o edifício mais alto do mundo por um bom tempo, ele tinha um índice de esbeltez na ordem de 1:7. Então, não era um edifício super fino. Passando por uma caracterização aqui, acima de aproximadamente um coeficiente de esbeltez acima de 1:10, nós temos alguns prédios aqui em Balneário Camboriú que estão nessa situação, certo? Então, eles têm, geralmente é o projeto de estruturas que se preocupa mais com isso, mas nós na Fundação também recebemos alguns efeitos, especialmente efeitos dinâmicos, que são mais acentuados nesse tipo de estrutura. Coloquei como referência aqui esse último aqui como ultra fino, que teria um índice de esbeltez de 1:24. Esse prédio existe, ele fica em Nova York, então imagina um índice de esbeltez extremamente elevado. Já falando na parte conceitual de projeto de fundações de prédios altos, eu quero iniciar falando sobre um conceito muito importante, que é o ATP, o CQP, então Avaliação Técnica de Projeto, o Controle de Qualidade de Projeto, que eu considero como um fator essencial, sabe? É uma responsabilidade muito grande trabalhar com esse tipo de projeto. Eu acho que é importantíssimo ter essa participação. O Código Europeu, por exemplo, ele trata isso como o princípio de 4 olhos.
e ele obriga essa realização, assim como a norma brasileira agora também está obrigando essa prática. Nós temos trabalhado com isso, né, dessa forma, especialmente com o apoio do Alexandre Guzmão e do Borges da Cepolina, são os caras que têm trabalhado conosco já há um bom tempo. E eu gosto bastante, acho que vale muito a pena, tem que ser feito. E especialmente esse processo ele iniciando desde o início do projeto, não vinha o revisor de projeto só lá no fim, quando já estava um projeto executivo pronto. Interessante que ele entre desde o começo, que vai se debatendo, sabe? Então, ter mais uma pessoa sempre soma na qualidade de informação que a gente está propondo. O começo de tudo é sempre a investigação de solo, né? Então, nós separamos em 4 itens que vão ser um pouquinho mais detalhados, mas sempre começa com uma sondagem SPT, em caso de prédios altos. No meu ponto de vista, é obrigatório, nós temos a rotativa também. O piezocone, ele traz informações muito valiosas, ele sempre deve ser feito. Existem também os ensaios sísmicos. E, por último, a recomendação de realização também de ensaio pressiométrico. Falando um pouquinho sobre sondagem SPT, a sondagem mais comum, praticamente toda obra que tiver sondagem, ela vai ter uma sondagem SPT, ela é muito boa para obtenção do tipo de solo, já que tem amostragem. Ela nos dá um índice de resistência, não necessariamente vai ser utilizado para o dimensionamento da fundação, especialmente nesse caso do prédio alto. No nosso caso aqui, que é praia, estamos num depósito sedimentar, há um indicativo importante, o impenetrável da sondagem SPT, geralmente ela identifica esse contato do depósito sedimentar com o solo residual. Após o impenetrável da sondagem, o ideal é seguir com sondagem rotativa, então a gente vai tentar perfurar e amostrar o que é esse material de impenetrável, se ele é uma alteração de rocha, se transforma em uma rocha alterada, uma rocha fraturada, até chegar em uma rocha sã. Então, essa sondagem ela vai apresentar a caracterização do maciço rochoso, seja por grau de alteração, grau de fraturamento, né? Aqui embaixo temos uma foto dos testemunhos de uma sondagem rotativa. Então, a sondagem inicia nesse ponto aqui, então ela vai seguindo as amostras aqui. Então, a gente pega um trecho com uma rocha mais fraturada, mais alterada, ela começa a mostrar um grau de fraturamento um pouco menor, um grau de alteração um pouco menor, até praticamente chegar no pedaço já com uma recuperação bem alta. Uma coisa que nós temos feito para buscar caracterizar a rocha, especialmente em casos onde a gente trabalha com estacas embutidas em rocha, a utilização desse testemunho da sondagem rotativa leva-se para o laboratório para fazer um ensaio de compressão simples. Então, praticamente todos os métodos de dimensionamento para estacas embutidas em rocha, o dado de entrada é o resultado do ensaio de compressão simples. Então, é uma informação valiosa que pode ser utilizada. O ensaio de piezocone, aqui botei uma imagem de cortesia da solo sondagem, o Thiago estava assistindo aí, e já é bem comum para nós aqui a realização do ensaio de cone. Eu tenho gostado muito de trabalhar com cone, acho que soma muito na informação do dimensionamento, sabe, especialmente nas camadas de depósito sedimentar. O piezocone, quando é realizado, especialmente nas camadas de argila, eles nos dá uma informação muito interessante, sabe, eu acho que para prédios altos ele deve se tornar comum, deve ser utilizado. Ele apresenta também as leituras de poro-pressão, então a gente entende um pouquinho melhor como é que essa camada de argila se comporta. É uma informação valiosa que deve ser utilizada. Passando para ensaios sísmicos, existem módulos que podem ser inseridos tanto no cone como no dilatômetro. Então, o módulo sísmico, ele é com esses 2 sensores aqui, do topo e de baixo, a gente consegue realizar esse ensaio emitindo um golpe no martelo nessa chapa de aço em cima. A gente mede a diferença de tempo
entre os dois geofones e consegue estimar a velocidade da onda cisalhante. Com a velocidade da onda cisalhante, estima-se o G0, que é o módulo de rigidez dos solos em pequenas deformações. Embora fundações, o módulo que nós utilizaríamos em modelos não é exatamente o G0, mas existem formas de se correlacionar, de se transformar em de repente, um módulo secante, uma porteria de elasticidade, transformar isso em um módulo de elasticidade. Então, é uma informação muito valiosa em termos de parâmetros de deformabilidade. Próximo e último ponto que nós falamos sobre investigação de solo seria o ensaio pressiométrico. Eu acredito que ele seja um dos ensaios mais desejáveis em termos de deformabilidade, já que a determinação do comportamento, tensão, deformação de solos in situ é muito boa, certo? Nós já tentamos aplicar ele em algumas obras aqui, porém, ele é extremamente desejável, mas nunca foi viabilizado, especialmente por conta do custo. Eu fiz questão de colocar, eu entendo que é um ensaio de difícil execução, sabe, um equipamento que pode ter um custo elevado, porém, os valores que vieram para nós, para a execução de ensaios aqui, eles eram extremamente elevados, ao ponto que eu não consegui nunca viabilizar com o cliente. Então, fica mais uma reflexão, quem sabe um dia nós consigamos utilizar esse tipo de informação, que seria muito interessante. O primeiro passo após finalizada essa etapa de investigação de solo, a gente passa por uma etapa de projeto básico. Então, é feita a definição inicial do que tipo de fundação que seria utilizado. Pode parecer estranho, a gente colocou aqui uma fundação direta, mas prédio alto ele pode ser também realizado com fundação direta. Tivemos um caso recente em que achamos um maciço de gneiss a aproximadamente 6 metros de profundidade. Então, o prédio, embora extremamente alto, a rocha é extremamente dura e pode se apoiar direto. Claro, existem alguns tratamentos da rocha, provável que exista alguma pinagem, mas esse tipo de fundação pode ser utilizado também. Não é comum, mas pode acontecer. O mais comum é utilizando fundação profunda mesmo, ou uma fundação mista, certo? Então, se for passar para uma fundação profunda, no caso estacas, as estacas mais comuns utilizadas seriam a estaca hélice contínua, ela é desejável pelo consultor, pelo fato de ela ser mais rápida, em geral mais barata também, porém ela vai apresentar uma limitação de carga, tem uma certa altura de prédio que não vai mais ser possível trabalhar, as cargas elas podem ficar tão elevadas que não é mais possível trabalhar com esse tipo de estaca. Então, é possível que se troque por uma estaca escavada, que pode ser embutida em rocha, existe equipamento para isso. Podemos trabalhar com estacas barretes também, ou seja, pode ser executado via clamshell, ainda no trecho em solo, pode ser executado com hidrofresa. Recentemente, Boris e eu discutimos um caso sobre isso, já havia vontade nossa de tentar viabilizar esse tipo de fundação, e uma obra aqui, porém, acredito que ainda não vai sair. E podemos trabalhar também com estacas raiz, elas têm um tempo de execução e um custo elevado, mas em alguns casos elas acabam sendo utilizadas assim. Em termos de diâmetros, existe uma tendência em buscar, eu vejo muitas pessoas buscando a utilização de diâmetros maiores para fundações de edifícios altos. Na nossa opinião aqui, não necessariamente isso reflete uma boa opção, nem sempre. Em termos executivos, especialmente para estacas hélice contínua, diâmetros grandes podem dificultar bastante a execução. Sabe? Tem equipamentos que eles não vão ter capacidade de perfuração e, às vezes, refletem estacas mais curtas em função da falta de potência do equipamento. Sabe? Outra análise, uma análise, de certa forma, simplória, mas falando só em termos geométricos, conforme aumenta-se o diâmetro de um círculo, o perímetro relativo é diminuído. Tá? Então, sendo assim, conforme aumenta-se o diâmetro, diminui-se a área lateral relativa. E em estacas que trabalham com uma boa parcela de atrito lateral, isso acaba por, teoricamente, reduzir o desempenho da fundação. Tá? Então, eu aposto em estacas de diâmetro médio, até porque, em termos de caráter executivo,
que existe a possibilidade de termos estacas defeituosas que, às vezes, nem são identificadas. Então, trabalhando com estacas menores, nós temos uma quantidade maior de estacas. Então, há uma maior redundância na fundação. Sendo assim, temos uma maior segurança também. Tá? O desenho de fundo aqui do slide, ele está representando um projeto básico, de uma obra que está nesse estágio, nesse momento. É um edifício de aproximadamente 50 andares. Tá? A gente está prevendo, nesse momento, estacas hélice contínua de diâmetro 60. Ele tem a característica de achar uma parte de uma rocha muito fraturada. Então, a hélice contínua provavelmente vai conseguir ultrapassar, porém, é desejável sempre que seja realizada uma campanha de furo teste. Então, esses pontos azuis, que vocês podem ver aqui no slide, nós caracterizamos eles como furo teste. O que é o furo teste? O cara vai com o equipamento na obra antes de qualquer coisa e tenta perfurar. Estou falando de uma estaca hélice contínua. Ele faz o furo, não retira o material, não completa, é só um furo para testar a capacidade do material. Nesse mesmo momento, se o furo for positivo, se ele tiver conseguido ultrapassar a camada que eu quero, chegar no cumprimento do projeto, então ele já realiza, ele executa as estacas da prova de carga. Então, é nesse estágio que nós estamos nesse momento nessa obra. Falando em prova de carga, que, na minha opinião, é um elemento fundamental no processo de dimensionamento, é uma das formas mais efetivas de lidar com as incertezas que, inevitavelmente, vão aparecer durante o projeto e execução das estacas. Tá? Na minha opinião, é uma etapa que ela deve ser encarada como etapa de investigação de solo ainda, ela deve ser realizada em etapa de projeto, antes da execução da obra, pois aí nós temos tempo de analisar, certo? A primeira, em termos de as principais informações que nós conseguimos tirar dela, uma informação muito importante é a capacidade última. Imagine que de uma estaca só, deixei frisado, pois o ensaio ele está ensaiando uma estaca única, certo? Temos também uma boa ideia do comportamento carga e deslocamento de uma estaca só, também. Se na opção de realização de prova de carga pós-obra, ela teria uma aceitação em termos de desempenho, e pode também dar uma ideia de integridade estrutural pós-obra também. Repare que nós não estamos falando exclusivamente de uma condição de possível redução de custo, com a realização da prova de carga, mas é uma etapa que ela traz uma maior confiança no processo, então é uma análise mais completa e mais segura. Tá? Nós temos conseguido realizar esses ensaios em etapa de projeto, os consultores locais, eles já há um bom tempo entenderam que isso é uma boa prática, sabe? Então, é bem comum termos, inclusive, mais de uma prova de carga em etapa de projeto. Já tivemos 3 provas de carga em projeto em uma obra só, sabe? Temos conseguido fazer ensaios instrumentados, sabe? Então, tudo tem evoluído. A imagem de fundo é cortesia da Geoprova. Acho que eu vi que o Gentil e o Thiago estavam por aí. São os caras que têm feito um trabalho muito, muito legal. Obrigado por ceder a foto para nós. Eu gosto muito dessa tabela, resumo. Essa tabela, ela está tanto no livro do professor Harry Poulos, como no livro do professor John Small. Os dois colocam a mesma tabela e não citam. Eu acredito que, como eles eram colegas da Universidade de Sydney, essa é uma pesquisa conjunta deles, vocês podem achar nessas 2 referências. Então, eles separam alguns tipos de ensaios, aqui estáticos sem instrumentação, estático instrumentado, o estático de carregamento lateral, prova de ensaio dinâmico PDA, célula hidroexpansiva, no caso a Osterberg Cell, e o StatDynamic, que até onde eu sei nós nem temos esse tipo de ensaio no Brasil. Em resumo, eu diria que o que ele está dizendo aqui? Entende-se que nenhum ensaio por si só conseguirá suprir todas as informações que o projetista pode requerer. Tá? A prova de carga estática, que geralmente é considerada como o benchmark ou a referência, geralmente apresenta resultados em termos de capacidade e rigidez de uma estaca única. Tá?
Então, sendo assim, nenhum ensaio pode ser considerado perfeito, sem algum efeito no seu resultado. Sempre será necessária alguma interpretação. É importante entender isso, né? Não é porque você está fazendo uma prova de carga estática instrumentada que seu resultado vai ser exatamente aquele. Tem que ter interpretação. Uma coisa muito importante é o acompanhamento do ensaio, sabe? Desde a montagem de equipamento, sequência de estágio de carregamento, tomar decisão quanto à carga máxima, sabe? Já que nós que vamos utilizar esse resultado, nos responsabilizar no futuro com a utilização disso, eu gosto sempre de estar em cima disso, acompanhando o ensaio, e que nos traz um conhecimento muito bom do que realmente aconteceu. Aqui ilustrando a figura de um ensaio, um corte, geralmente um ensaio estático, ele é executado dessa forma, uma estaca teste ao centro, geralmente ela tem um bloco de coroamento, acima dela nós temos os macacos hidráulicos, existe a recomendação de utilização de célula de carga, tá? O vigamento que faz a transferência de carga para as estacas de reação, tá? As monobarras que faz essa transferência de carga, trabalha com tirantes. Então, o ensaio estático, que eu falei, ele é sempre desejado, traz uma gama de informações muito melhor, sabe? E temos, como eu falei, com sucesso conseguido executar. A premissa de ensaio é sempre buscar um elevado nível de carga para a estaca ensaiada, sempre que possível, buscando estar o mais próximo possível de uma ruptura nítida, sabe? Sobre o sistema de leitura e carga e deslocamento, nós especificamos em projeto que o sistema de leitura de carga deva ser através da utilização de célula de carga devidamente calibrada, e embora a norma brasileira permita a utilização de leitura de carga através de manômetro, existem publicações comentando sobre o erro possível na leitura disso. Para o nível de carga que nós estamos falando aqui, ele pode passar de 30%, sabe? Na minha opinião, é um erro muito grande para um ensaio muito caro. Então, deve sim se utilizar célula de cargas, nós obrigamos que isso seja utilizado. Bom, para a leitura de deslocamento, eu acho que é sempre desejável a utilização de transdutor de deslocamento, especialmente os digitais. A informação é mais interessante, e todo esse sistema, preferencialmente conectado em um data logger, com uma leitura contínua. Então, nós temos as informações do ensaio com uma frequência muito maior do que simplesmente em determinados pontos que fosse feita uma leitura manual. Pensando no futuro, eu acho que seria interessante se nós conseguíssemos inserir células de carga também nas estacas de reação, células de carga do tipo, aquelas vazadas, para utilizar em tirantes, que nos daria uma boa ideia de qual a carga que está atuando nesses elementos. Quem sabe a gente consegue viabilizar. Bom, sobre a instrumentação da estaca, nesse caso, em geral, se utiliza instrumentação através de strain gauges, são distribuídos ao longo do comprimento da estaca, então ele permite a leitura das deformações, o que é integrado para chegar em uma estimativa de qual a carga atuante em cada nível da estaca, então eu consigo entender a dissipação dessa carga ao longo do comprimento, traz muita informação, especialmente se a gente consegue instalar esses sensores nas mudanças das camadas de solo. Isso é uma informação que tem somado muito. Nós executamos algumas estacas instrumentadas, hélice contínua, com instrumentação, e hélice contínua, imagina, com mais de 30 metros de comprimento, a instrumentação desceu os 30 metros, sabe? É um desafio executivo, mas funcionou. E no futuro, eu acho que o desejável, quem sabe, nós conseguimos trabalhar com instrumentação através de fibra ótica, né, o que permitiria uma leitura contínua das informações ao longo do comprimento. Seria muito interessante, quem sabe no futuro consiga aplicar isso aqui no Brasil. Ainda sobre prova de carga, uma visão em planta de um projeto de prova de carga. Nesse caso, nós estamos ensaiando uma estaca escavada de 1 metro de diâmetro. E o que mais eu quero chamar a atenção nesse slide é quanto ao espaçamento da estaca teste em relação às estacas de reação. A norma brasileira ela fala que a distância mínima entre eixos das estacas de reação
teste, elas devem ser na ordem de 3 vezes o diâmetro, nesse caso teria que ser 3 metros, né? Nós conseguimos colocar nesse projeto 3,5 vezes o diâmetro, por uma questão também de limitação de tamanho de viga disponível no mercado, tá? A norma americana, por exemplo, a STM, ela fala em espaçamentos mínimos na ordem de 5 diâmetros, só para a gente ter uma ideia de como que é um pouquinho diferente. Essa questão do espaçamento, ela gera o que eu falei antes da parte de interpretação. Então, quanto mais próximo a estaca teste estiver da reação, maior o efeito que uma tem na outra. Então, maior a interpretação que você vai ter que fazer desse ensaio, certo? Então, aqui, esse gráfico é um artigo do Kitiodon e outros, de 2004. Eles falam bastante sobre a influência das estacas de reação no comportamento da estaca teste, tá? Repare que a curva vermelha, ela representa o comportamento de uma estaca teste influenciada pelas reações. Enquanto, claro que isso aqui é uma figura hipotética, mas ela está mostrando que a estaca não influenciada, ela teria um comportamento mais flexível do que a estaca influenciada. Então, o que ele está dizendo para nós, sabe? Ensaios estáticos convencionais, com aplicação de carga na cabeça da estaca, onde existem estacas de reação adjacentes a essa estaca teste, apresentarão interações entre o movimento ascendente das estacas de reação e o movimento descendente da estaca teste. Então, existe uma subestimação dos movimentos verticais da estaca teste por conta da influência das reações. Ele fala, nesse artigo, em alguns fatores de correção para corrigir esse caso. Então, em função do espaçamento que você teve na sua prova de carga, em vez de diâmetro entre a estaca teste e a estaca de reação, eles propõem alguns fatores de correção, incluem algumas situações também em termos de condição de contorno, se é uma estaca que ela tem a ponta embutida em um material duro, ou se é uma estaca flutuante. Então, esse fator de correção ele vai variar em função disso também. Eu acho isso muito interessante. Acredito que tem muita gente que não corrige esse fator e acaba superestimando o comportamento da estaca, tá certo? É muito importante levar isso em consideração. Passando em termos de modelo numérico, análise por elementos finitos, né? Eles são na realidade, é uma excelente ferramenta, né? Ela permite uma análise numérica detalhada de grupo de estacas, e os programas mais comumente utilizados, internacionalmente falando, são o Plaxis 3D, o Abacus e o Midas. Nós aqui no escritório utilizamos o Midas, temos a licença dele já há bastante tempo, eu gosto bastante de trabalhar com esse programa. Trabalhei bastante com o Abacus também, é extremamente versátil, tem um algoritmo muito bom também. O Plaxis, ele é, acho que, bem conhecido pelos geotécnicos. Ele foi recentemente adquirido pela Bentley Systems também. Então, ele tem agora um módulo estrutural que está se conversando com a parte de geotecnia. Então, acho que tem sido bem interessante a evolução que eles estão buscando dar. Bom, o início do modelo, ele se dá pela consideração e parametrização das camadas de solo, então, buscando lá as informações que nós tiramos da sondagem, sabe, desde o SPT e do piezocone, tentando caracterizar parâmetros de deformabilidade com ensaio sísmico. O desejável seria ter o pressiômetro também. Então, nesse momento é importante chamar a atenção de vocês. Note que a relevância da utilização de uma ferramenta como essa, que é extremamente avançada, a relevância está diretamente ligada à qualidade dos dados, as informações sobre as camadas de solo. Então, não adianta nós termos a melhor calculadora do mundo se nossos dados de entrada são ruins. Então, esse é um ponto crucial que tem que ser levado em consideração. Uma análise interessante que pode ser feita, nessa imagem aqui da direita, ela está simulando uma estaca única. Isso aqui eu fiz a simulação de uma estaca simulando uma prova de carga. Então, a gente pode tentar fazer uma retroanálise, variando
parâmetros, buscando sobrepor as curvas que a gente obteve na prova de carga. Então, a retroanálise é bem interessante, um ponto, pode ser considerado como um ponto inicial de um modelo numérico. O próximo passo seria a inserção dos elementos de fundação mesmo, ou seja, os blocos, ou o bloco, no caso de um bloco único, né, e as estacas. Então, as premissas que lá atrás nós falamos do projeto básico, de repente, como já passamos pela etapa de prova de carga, o projeto básico já pode ter sido um pouquinho alterado. Então, essas premissas são utilizadas como primeiro modelo, né. O bloco de fundações necessita, nesse momento também, que seja especificado uma certa altura. Então, a interação com o projetista de estrutura já inicia nesse momento. A gente já troca uma ideia, vamos chutar uma altura inicial para esse bloco, vamos ver como é que se comporta, né? Bom, seguindo, uma consideração muito importante é a inserção da superestrutura, sabe? Ela pode ser, a presença da torre acima do bloco muda bastante a rigidez do conjunto, né? Traz uma situação muito mais próxima da realidade mesmo, né? E na hipótese de não consideração da estrutura, a distribuição dos recalques e mesmo a distribuição de cargas entre estacas em geral é bem diferente, tá? Imagine que a superestrutura acima do bloco, a superestrutura tem uma rigidez muito alta, então muda muito essa distribuição. Existem duas formas, basicamente duas formas de considerar a estrutura. Pode ser através de ferramentas que permitam um modelo completo da estrutura. A ferramenta que nós trabalhamos, que é o Midas, ele tem um módulo estrutural, então eu consigo importar a estrutura completa para o meu modelo de fundação, então a rigidez ela já está ali, certo? Como eu disse, o Plaxis ele foi comprado pela Bentley, então eles têm o módulo estrutural que é o Stade Pro, então eles também estão tentando entrar nesse mesmo rumo. Isso ainda é uma coisa que está sendo desenvolvida, mas eu acredito que o futuro será esse. Nós vamos trabalhando em plataformas, talvez não a mesma, mas da mesma companhia, ou que se conversem. Então, eu consigo importar a estrutura completa com todas as cargas, faço o meu modelo de fundação, passo as informações da fundação de volta para a estrutura e assim vai. Então, acho que isso está evoluindo, mas esse é o futuro. Se não for possível modelar a estrutura completa, existem alguns adventos que podem ser utilizados, já trabalhei com isso algumas vezes. A forma que eu faço é considerar apenas 4 pavimentos da estrutura, reproduzo as características geométricas das vigas e pilares, então ele entende qual que é a rigidez desse elemento, o peso específico dos elementos ele é desprezado, e nesse momento eu aplico as cargas que eu recebo da planta de cargas na seção dos pilares lá no topo do quarto pavimento. Então é uma forma de levar em conta a rigidez da superestrutura também. Posso variar os casos de carregamento, analisando cargas estáticas, analisando cargas dinâmicas, por aí vai. Outro detalhe importante é que o modelo numérico, pelo fato de automaticamente ele já considera o efeito do bloco ao solo. Então, aquela consideração é considerada como radiância estaqueada. Não necessariamente temos um ganho muito grande aqui. Em geral, nós temos camadas de solo mole a pouca profundidade, que não é o melhor dos mundos para um comportamento de radiância estaqueada, mas o modelo numérico, com certeza, está levando em consideração o comportamento dessas camadas com o contato do bloco com o solo. Tá? Existe, sim, uma parcela que contribui, pode ser pequena, mas ela existe. Os resultados de modelo numérico, basicamente, são divididos assim. Tá? Primeira análise é em termos de quais os deslocamentos verticais obtidos, chamados recalques, né? Então, nesse momento, a gente verifica se os valores obtidos dentro dessa faixa de parâmetros solo utilizado, se ela está dentro da faixa desejável para esse tipo de edificação. Então, também verifica se há alguma tendência de recalque diferencial. Então, ele pode ser corrigido nesse momento. Né? Então, essa é a primeira análise e ela vai dar o primeiro indicativo de como é que a edificação está se comportando.
Uma coisa é que as edificações, em geral, elas não são simétricas. Elas podem apresentar algum eixo de simetria, mas não são simétricas. Então, nem sempre a concentração de deslocamento se dá ao centro. Tá? Isso pode ocorrer. E se verificada que existe uma situação de tendência ao movimento diferencial, o modelo ele entende isso, então a gente pode mover estacas, a gente pode inserir mais elementos, a gente pode inserir elementos mais rígidos, né? Sendo então isso uma resposta extremamente importante do modelo. Bom, lembrando também que a análise de recálculo deve ser realizada com cargas de origem estática, né? Então, estou falando de análise em termos de estado limite de serviço, então o vento ele não causa recalque. Analisar com carga de origem estática, senão você está fazendo uma análise, está se confundindo o tipo de origem de carga. Bom, passando para a análise que leva em conta o efeito de vento, é importante essa consideração para verificar a sobrecarga nas estacas, elas têm que estar dentro de critérios normativos, aí você pode estar indo para uma análise em termos de estado limite último. Então, além de verificação de sobrecarga, isso permite nós dimensionarmos a estaca estruturalmente. Existe uma distribuição de esforço de flexão na estaca, então é dimensionado tanto em termos de taxa de armadura e comprimento da armadura. E como às vezes blocos grandes têm uma grande distribuição de estacas, não é incomum termos estacas com taxa de armadura diferentes, com comprimentos de armadura diferentes também. E o modelo numérico ele nos dá uma sensibilidade muito melhor para analisar e verificar essa situação. Eu gosto dessa tabela que fala em termos de critérios de desempenho, né? A tabela do artigo do Zeng e outros de 2006, ele estuda alguns valores, porque pelo que eu entendo foi feita uma análise de cunho estatístico através de diversas edificações que eles foram levantando, edificações monitoradas, levantaram dados, verificaram questões de que forma que a edificação se comportou, se apresentou patologia, sabe, fizeram uma análise de certa forma estatística e apresentaram essa tabela. Então, em termos de recalque tolerável limite, eles apresentam esse valor na ordem de 106 milímetros, tá? Agora, ele recomenda também que, vamos imaginar que nós fizemos um modelo numérico, estamos chegando com valores de recalques totais, em qual que deveria ser a minha meta de projeto. Ele recomenda a utilização de fator de 1,5 em cima disso aqui. Então, em resumo, ficaríamos com uma meta de projeto na ordem de 70 milímetros. E isso utilizando dados de cunho estatístico. Nem toda edificação talvez possa trabalhar com esse nível de recalque, mas é uma recomendação, é um número básico. Eles falam também em recalques intoleráveis, vou colocar aqui na ordem de 350 milímetros, que são valores extremamente altos já, né? E entra na parte de distorção. Eu acho interessante essa parte aqui que fala do código chinês. Até onde eu sei, o código chinês foi o primeiro a estabelecer limite de distorção em função da altura de edificações. Então, repare que edificações altas, no caso, todas elas estariam nessa faixa aqui, com altura acima de 100 metros, elas apresentam um limite de distorção na casa de 1 para 1000. Então, acho que é uma referência interessante que pode ser levada em consideração também. Aqui, eu gostaria de falar um pouco sobre a interação com a estrutura. Acho que faz umas 2 semanas, teve uma live também, com o engenheiro Luiz Aurélio, da CIS Engenharia, lá de São Paulo. Ele falou bastante sobre especialmente da visão do projetista de estrutura sobre o problema, né? Então, seguindo mais ou menos o que eu entendi do que o Aurélio falou, ele comenta bastante sobre
o lançamento do modelo estrutural. Então, tu vai fazer o modelo estrutural, de alguma forma tu tem que definir as condições de contorno na base dos pilares, né? As imagens do slide, elas estão buscando representar isso. Então, a primeira imagem aqui, estou tentando representar como se fosse um apoio rotulado, tá? Conforme o Aurélio observou, muitas vezes essa condição ela não atende em termos de operação dinâmica, por conta do deslocamento lateral do prédio passar o limite, tá? Aí o que tem projetista que faz? Ele engasta alguns dos pilares, ou todos, ou alguns, buscando uma rigidez maior da edificação. Às vezes passa no critério estrutural em termos de deslocamento, porém ele gera um problema, ele pode gerar, às vezes vem aquelas plantas de carga com valores extremamente altos de reação de momento na base, e talvez com cargas verticais que não sejam bem a carga real que de fato chegaria. Então não é talvez a melhor opção também, né? Aqui que o Aurélio faz bastante, ele já lança uma prévia da fundação, estima a mola, ou ele pede, nos liga e pergunta qual que é a mola que eu devo usar, e isso faz com que elimine aquele exagero de reação de momento, sabe? Eu acho que a situação melhora bastante as condições de contorno da estrutura e tende a trazer reações mais próximas da realidade. Agora, do ponto de vista geotécnico, nós sabemos que existe limitação na questão da utilização de molas, né? Sabemos que aquela coisa que a mola tem um comportamento linear, o solo ele não é um material que supostamente se comporta de forma linear, né? As molas também, as estacas, mesmo que em condições geométricas iguais, elas podem apresentar comportamentos diferentes, dependendo da posição que ela está dentro do sistema de fundações. Então, tem essa crítica que vem do lado do geotécnico, né? Outro ponto importante é a resposta do sistema de fundações frente a uma carga de origem estática, uma carga de origem dinâmica, né? Entende-se que a resposta de uma carga dinâmica é muito mais rígida. Então, supostamente, a mola utilizada nessa situação, na consideração de vento, ela deve ser mais rígida também. É um ponto que o Alexandre Guzmão vem abordando bastante, já faz bastante tempo. Acho que é um tema que tem que evoluir. De qualquer forma, é importante que nós, geotécnicos, consigamos entender a visão da estrutura, sabe? Mesmo que com a utilização de molas, da forma citada, existe um ganho no resultado do modelo. Então, não adianta criticar o cara que está tentando utilizar, fazer uma coisa um pouco diferente, porque, na verdade, ele está indo por um caminho bom também. Bom, enquanto não conseguimos trabalhar em uma única plataforma, que é o desejável, né, que ambos os profissionais consigam modelar a estrutura e fundação juntos, e cada um fazer a sua verificação necessária, existe uma técnica que pode ser aplicada, tá? O modelo geotécnico de fundações, aquele que nós falamos anteriormente, ele pode ser utilizado para obter os deslocamentos verticais na base de cada pilar. Muito bem. Assim, seguindo a equação aqui do slide, nós buscamos a carga do pilar proveniente da planta de cargas, né? Pegamos qual que é o deslocamento vertical do modelo geotécnico e assim é criado uma mola para a base de cada pilar. Então, conforme o professor Maurício Salles, acho que estava por aí, ele vem recomendando já há alguns anos essa prática. Eu acho uma técnica muito interessante que é utilizada com bastante sucesso. Tá? Essas molas, agora, individuais para cada pilar, elas podem servir como base para um novo modelo estrutural, tá? Então, esse novo modelo terá novas cargas e apresentará uma distribuição de deslocamentos verticais. Essa distribuição de deslocamentos verticais, ela deve ser parecida entre ambos os modelos, tanto no meu modelo geotécnico como no modelo estrutural, tá? Então, se houver uma diferença muito significativa, imagino, o critério que nós utilizamos é por volta de 5%, algumas processo iterativo, algumas iterações podem repetir essa questão de busca por molas novas, cargas novas, até convergir em uma situação que ambos estejam com valores de deslocamento bem parecidos. E funciona. Acho que é uma técnica que talvez no momento seja a mais adequada.
Quando nós finalizamos as análises, convergimos os modelos tanto geotécnicos quanto os modelos estruturais, a gente passa ao projeto executivo, que é o final do processo, né, onde todas as análises culminam, o resultado é esse projeto executivo de fundações. Então, toda a representação das fundações, seja as estacas, os perímetros de blocos, os detalhes executivos, as notas técnicas, as especificações sobre concreto das estacas, etc. Tudo vai constar nessa situação. Tá? Essa imagem de fundo do slide, ela está representando, refere-se a uma edificação com mais de 200 metros de altura, tá? Com cargas totais atuantes na ordem de 500 meganewtons. Tá? A solução de fundações foi concebida em estacas escavadas, com 1 metro de diâmetro, comprimentos na ordem de 50 metros, tá? E a porção final da estaca é embutida em material de alteração de rocha, tá? Uma estaca com comportamento muito bom. Outro exemplo de um projeto executivo, nesse caso é um edifício de cerca de 170 metros de altura, tá? Cargas totais atuantes na ordem de 250 meganewtons, né? A solução de fundações, nesse caso, são estacas hélice contínua, 80 centímetros de diâmetro, tá? Comprimentos na ordem de 30 metros, acho. E a porção final da estaca também adentrou no material de alteração de rocha, entra um pouquinho na camada de rocha fraturada e apresentou um desempenho muito bom na prova de carga que foi executada em etapa de projeto. No desenho, é interessante mostrar, repare que ele a fundação é através de um bloco único. Então, embora existam trechos que nós não temos estacas, então ele foi feita essa consideração de radia estaqueada, foi feita a opção de uma utilização de um nível de carga um pouquinho mais elevado nas estacas, optou-se por trabalhar com um bloco único, uma melhor distribuição de cargas e deslocamentos entre o sistema de fundação, tá? E as medições têm se mostrado muito interessantes. Mais um caso, nesse caso é um edifício por volta de 175 metros de altura, tá? Cargas atuantes na ordem de 400 meganewtons. A solução desse caso ela está sendo desenvolvida, mas essa última opção foi concebida em termos de estacas raiz, utilização de estaca raiz com diâmetro de 50 centímetros e comprimento na ordem de 32 metros. Tá? Nesse caso, a premissa de projeto é embutir cerca de 5 metros de estaca em rochação. A característica diferenciada desse caso é quanto à variação no perfil de solo, com um desnível de cerca de 10 metros do nível do topo rochoso. Então, se vocês verificarem essa imagem aqui à esquerda, isso aqui é um corte, né, seria no sentido, imagine uma linha na vertical aqui, ele está representando a variação. Então, esse trecho mais marrom é solo, nós temos um trecho que já apresenta uma rocha, tem trecho que apresenta 2, 3, 4 metros de rocha, depois aparece um bolsão com solo novamente, depois rocha. Então, por isso que até esse momento está se optando por trabalhar com estaca raiz, que é onde está o topo rochoso. Então, a parte mais avermelhada e mais amarela é uma parte mais profunda, a rocha está mais para baixo. Essa parte aqui, puxando mais para o azul e roxo, é a parte onde a rocha está mais em cima. Existe esse mergulho aqui. Então, a geotecnia ela sempre nos surpreende e esse caso foi bastante interessante. Indo já para uma parte já pós-execução da fundação, uma etapa extremamente importante é o monitoramento da edificação. Temos com sucesso
realizado isso em praticamente todas as edificações, sabe? Então, a recomendação é que todos os pilares da torre sejam instrumentados. E aqui é um detalhe, estou falando em medição de recalque através de pinos, da topografia com utilização de nível. Temos simplesmente um pino instalado em um pilar e a leitura através de nível laser, né? Alguns pilares do edifício garagem também são desejáveis que sejam monitorados, exclusivamente para a gente entender como é que está se comportando a questão de recalque diferencial entre a torre, que tem uma carga muito mais alta. Imagina que a gente está falando de torres de mais de 150 metros de altura, e nós estamos falando de edifício garagem por volta de 20 a 25 metros. Então, a diferença de carga ela é brutal, mesmo utilizando uma fundação com uma carga mais elevada no edifício garagem, existe sim essa questão de recalque diferencial, que tem que ser tratado de alguma forma. O benchmark da leitura de recalques, que é o nível de referência, ele tem que ser executado de uma forma muito boa, seja um elemento rígido, que não apresenta deslocamentos, e também esteja numa distância adequada para não sofrer ou vibração de equipamentos, ou influência pela própria construção da edificação. Então, se nós estamos lendo valores na ordem de milímetros, então qualquer modificação pode influenciar bastante o resultado. A leitura inicial, ela é desejável que seja feita o quanto antes. Então, imagina que a gente concreta o bloco, faz o arranque dos pilares e, preferencialmente, já faz a inserção dos pinos, para que o zero seja um ponto que tenhamos o menor nível de carga possível, né, atuante na edificação. A frequência de leitura, nós falamos geralmente em recomendação que seja pelo menos feita a cada mês, né, ou quando tiver alguma mudança no estágio construtivo muito importante. E hoje, na realidade, a gente vive um momento interessante aqui em Balneário Camboriú, porque diversos edifícios altos que nós projetamos no passado, hoje eles estão concluídos ou com a estrutura concluída, ou seja, o estágio de carregamento já está bem próximo do máximo. Então, nós temos esses valores, sabe? Então, tendo o acompanhamento das leituras desse caso, pôde-se aprender bastante sobre como que o projeto se comportou, como a resposta dos modelos numéricos se representou, os dados efetivamente lidos, né? Ou seja, existe um feedback para nós, projetistas de fundações. Será que a gente fez o negócio certo? Será que sabe quantos que eu errei? O que aconteceu? Sabe qual que é a tendência? Então, tem esses dados, eles são sigilosos ainda. Sabe, dia a gente consegue, de alguma forma, publicar, mas é extremamente interessante, sabe? O que eu posso dizer, assim, em geral, nunca houve uma convergência absoluta em termos de valores totais, sempre há uma diferença. Agora, a presença sempre um desvio, não tem jeito. Agora, nem sempre esse desvio é muito grande. Tá? Então, tende a, quanto uma melhor a qualidade de informação dos dados de entrada, mais próximo a gente fica também do valor absoluto. Né? O que mais me agrada é a questão em termos do ponto de concentração de recalques, quase sempre nós conseguimos obter essa informação. Então, o modelo lê muito bem isso, sabe? Então, essa é uma informação bem importante. Né? Acho que o Guzmão tem falado sobre monitoramento já há bastante tempo, um cara que sempre recomenda essa realização. Eu acho isso extremamente importante, que consigamos fazer isso em todas as obras que possível seja feito, que todos nós vamos aprender bastante com isso, né? Bom, aqui a gente passa só uns desenhos esquemáticos de uma fachada de alguns empreendimentos que nós participamos, seja como projetista ou como avaliador de projetos, né? A gente gosta de representar uma escala, a altura das edificações, né, a escala real, e depois também a escala da comprimento das fundações adotadas. Houve um avanço que teve nos últimos anos, alguns prédios, já quase todos aqui em Balneário Camboriú. É uma forma interessante de visualizar que tipo de fundação foi adotada, que profundidade que ela for, né? Consegue visualizar as BOTs da
edificação, sabe? Uma forma, essa aqui não é um edifício propriamente alto, mas a roda gigante está sendo construída aqui em Balneário Camboriú. Foi um desafio interessante projetar. A origem das cargas da roda é diferente, foi bem interessante. Hoje eles estavam montando as primeiras partes da roda, inclusive. Bom, e seria basicamente isso. Gostaria de agradecer, quero deixar registrado agradecimento a duas consultoras aqui de Balneário Camboriú, especialmente a consultora FG e a Embraed, né, nas figuras do André Bigarella e da Stephanie Domenicini na FG, e ao Emerson Pompeu na Embraed. Esses caras, eles apostaram no desenvolvimento da engenharia local, que eles investiram, eles continuam investindo em pesquisa, e dessa forma, quem gosta de engenharia, quem gosta de fazer um troço realmente em pesquisa, de estar sempre para frente, é um prazer poder estar trabalhando com esse tipo de obra. Então, muito obrigado, e passo a palavra para o professor Vitor. Muito obrigado, Ricardo, e pela excelente apresentação, né, e elencando todos os passos e os processos, né, para se fazer uma excelente engenharia de fundações. Então, brilhante mesmo na apresentação. Muitos parabéns. Obrigado. Na sequência, eu passaria ou te convidaria para, ali no chat, tem alguns questionamentos que o pessoal foi fazendo. Te pediria, não sei se queres que eu faça a pergunta ou se vais tu rodando aí e começando a olhar as perguntas. Pô, Vitor, escolhe aí. Escolhe Tá. que eu vou. Não, eu vou girando, tá? Vou girando aqui. Tá, eu vou passando então aqui por todos. Eu acho que tem aqui uma pergunta interessante, né? Isto elencando até pela cronologia. Quando tu abordaste a questão das molas, né, Sim. para um contorno da estrutura de fundação, tem aqui a pergunta do Pedro Eugênio Silva de Oliveira, que também são cedidas molas horizontais para esse fim. Não sei se queres comentar um pouquinho sobre isso. Eu acho que no modelo estrutural mesmo, existe essa possibilidade de inserção de molas laterais, e é um tema, na verdade, que eu gosto bastante. Foi o tema do meu mestrado, do meu doutorado, carregamento lateral em estacas. Então não é nada muito fora comum a gente conseguir estimar molas para carregamento lateral. Existem formas de molas. O método mais ideal é trabalhar com as curvas PY, que seriam molas não lineares, e existe essa possibilidade, a maioria dos programas permite essa inserção. Então, sim, deve ser utilizado com certeza. Perfeito. Na sequência, né, o mesmo Pedro, né, ele comentou se o fator de segurança 2 também é respeitado nas estacas que fazem parte do Rabier, ou utilizam outro critério. O fator de segurança nesse tipo de fundação, às vezes o fator de segurança 2 ele pode nem ser suficiente, talvez precisaríamos até de um fator de segurança maior. Eu acho que, quando ele fala fator de segurança 2, esse é um fator de segurança global. Eu acho que a análise desse tipo de fundação, se quer trabalhar com fator de segurança, para fazer uma análise em termos de estado limite último, tem que seguir as recomendações como é feito pelo Eurocode, que aí fala em termos de fator de segurança parcial. Aí acho que é um bom critério de projeto. Se não se trabalha em termos de estado limite de serviço, aí não é fator de segurança, aí é questão de desempenho, comportamento da edificação. Então, por esse tipo de fundação, esquece fator de segurança global. Perfeito. Depois tem o quesito do professor Costa Branco, relativo ao monitoramento feito a laser. Se poderia dar algum detalhe sobre isso, né? Se ele apresenta precisão ou exatidão suficiente? Pois é, eu acho que quem cuida geralmente disso é a equipe de topografia que é responsável. Eles dizem que a precisão do equipamento tem um nível muito bom, sabe? Agora a gente sabe que
um pino instalado com um operador que ele apoia uma baliza em cima, que ele tenta nivelar praticamente no olho, e um equipamento que é movido diversas vezes. Existe um erro residual? Com certeza existe um erro residual. Agora, melhor ter essa medida do que não ter. Se existe uma forma melhor de ser lida, eu acho que tem que ser adotada também. Perfeito, perfeito. E temos também um questionamento do Celso Correia, relacionado com a medição, isto é, a comparação entre aquilo que é medido do aquilo que né, pela prova de carga, mas não obtido pela prova de carga. Eu sei que alguns dados são sigilosos, mas tem havido alguma convergência nesse sentido? Aqui, a prova de carga, ela representa o comportamento de uma estaca sozinha, né? Então, quando ela é inserida num grupo de estacas, ela pode apresentar a questão de interação com as outras estacas do bloco. Então, quase sempre existe algum efeito de grupo. Ele pode ser maior ou menor, mas ele sempre existe. Então, o resultado da prova de carga estática não vai refletir o comportamento final da retificação em função da leitura de recalques. Ele serve como indicativo, ele serve como um elemento que nós inserimos nas ferramentas de análise numérica, sabe? Mas não que ele vai refletir qual que é o recalque final da edificação. Isso não. Perfeito. Depois temos aqui do Everton Fonseca, né, que ele está questionando se os resultados das simulações numéricas se aproximam com o monitoramento também. Poderias comentar um pouquinho a respeito disso, se há necessidade de retroanálise ou se a previsão classe A atende perfeitamente? Eu gosto é uma responsabilidade muito grande fazer um projeto desse porte. Então, mesmo, eu estou fazendo um ensaio sísmico que eu tenho, de repente, uma boa previsão de G0, que repare que eu vou ter que transformar ele em, de repente, um módulo secante, eu vou ter que colocar algum fator minorador. Eu gosto de trabalhar com duas faixas de parametrização, uma faixa otimista e uma faixa pessimista, e entender que o meu resultado final ele vai estar entre essas duas, sabe? Todas as vezes eu fiquei praticamente entre as duas. É isso que aconteceu. Agora, achar que a gente vai fazer uma previsão classe A e realmente ser isso, até hoje não sei se nós temos informação de dados de entrada e nem modelo suficiente para chegar nesse ponto. Perfeito, excelente, excelente. Uma ótima prática, com certeza. E já que estamos nos modelos numéricos, né, o professor Naloé pergunta aqui, então, se tu podias comentar um pouco sobre os modelos constitutivos usados para modelar os solos. Sim. As camadas de areia, critério de ruptura de Mohr-Coulomb mesmo. Essa prática com o modo de elasticidade. Teoria de elasticidade e critério de Mohr-Coulomb. É isso que é utilizado. Se for camada de argila, aí a gente pode tentar, dependendo do tipo de informação que eu tenho de entrada, eu posso tentar usar um Canclay modificado, sabe? Esse não seria algo difícil de ser feito, porque o programa ele já tem esse modelo constitutivo inserido dentro dele, então eu acho que é uma prática interessante. Agora, o dado de entrada, ele tem que ser de qualidade, senão não adianta eu querer usar Canclay e o dado de entrada é ruim. Tem que ter qualidade. Perfeito, perfeito. Estou lendo aqui. Pronto, aqui o Lucas Eickhoff, que comenta, no caso de estrutura, nos estados limites de serviço, com deformação excessiva, a carga variável entra no cálculo como um coeficiente minorador. Como você trata isso para o cálculo de fundações de edifícios altos? Eu acho que eu não entendi direito a pergunta dele, de repente depois eu e ele a gente pode trocar uma ideia sobre isso aí. Perfeito. Tá, depois aqui entra outra parametrização, né, que me arrisco a dizer que a apresentação é proporcional à altura das edificações, né, e estão aumentando, né, então, e a qualidade da engenharia também, com certeza. Existe alguma, aqui o Maurício Salso, parabenizando, né, pergunta se existe alguma obra onde houve a oportunidade de otimização da localização das estacas com base nos resultados das análises numéricas. Exato, houve sim, houve
Houve casos que nós tiramos estacas, houve casos que nós reposicionamos estacas, houve casos que nós buscamos inserir alguns elementos, algumas estacas no meio que elas tinham um comportamento um pouquinho mais rígido, uma estaca um pouco mais longa, que tinham, sabe, um comportamento um pouquinho melhor. Então, a ferramenta numérica, ela permite esse tipo de análise, sim. Isso é muito interessante, ele tem toda a razão, a pergunta é muito interessante. Perfeito. Depois tem aqui uma outra pergunta do George Drozak, que imagino que seja relativa àquele exemplo que tu deste, que tinha um mergulho da rocha, né? Como é que foi feito, ou qual o critério adotado para compatibilizar os deslocamentos nesse caso? Bom, primeiro que o nível de carga utilizado na estaca ele foi um pouco reduzido do que seria usualmente utilizado em uma estaca raiz. Então, se a gente imaginar que essas estacas, todas elas, no final das contas, elas estão indo buscar a camada de rocha lá após os 30 metros, mesmo o trecho do lado mais curto que ultrapassou uma camada de rocha, voltou para solo e foi para a rocha de novo. Então, o critério é, vamos estabelecer 5 metros em rocha lá embaixo, para todas as estacas. Talvez o lado que ela tem a rocha, ela talvez tenha um comportamento um pouco mais rígido, mas pelo nível de carga adotado nas estacas, o comportamento diferencial, ele é muito pequeno e não é relevante para causar algum comportamento diferencial. Tá? A fundação se tornou mais conservadora e extremamente cara, porque a quantidade de estacas ali é muito alta e é uma estaca que tem um custo elevadíssimo, né? Isso que ocorreu. Perfeito. Tem aqui, né, Ricardo, só mais uma ou outra aqui, finalizando. Outra aqui do próprio Lucas, né, que comenta sobre o efeito de grupo. Quanto a mais o efeito de grupo tem gerado de recalque? No caso, para um rádio estaqueado desse porte. O efeito de grupo, ele depende bastante das condições de contorno das estacas. Imagine se nós estamos trabalhando com estacas que tem embutidas em um material duro, acho que todos os casos que eu mostrei ali, ou a estaca está embutida em rocha, ou ela está embutida em um material de alteração de rocha. Então, são estacas que têm um comportamento extremamente rígido, e não temos mais solos abaixo disso. Abaixo da ponta da estaca, são só rocha mesmo. Então, o efeito de grupo nesse caso, não é abaixo do grupo de estacas, ela é apenas um fator de interação entre os elementos, ou seja, a parte onde a estaca está trabalhando por atrito. Ele tem um efeito muito menor. Agora, mensurar quanto que é esse efeito de grupo, em relação ao quê? Em relação à prova de carga, temos casos que trabalhamos com estacas flutuantes, com às vezes 15, 20 metros de solo abaixo da ponta do grupo de estacas. Nesse caso, com certeza, o efeito de grupo ele é muito mais significativo. Tá? Agora, valores, tudo depende da condição de contorno. Perfeito. Depois tem aqui uma do Leonardo Paranos que comenta sobre o PMT, né, o ensaio pressiométrico. Porque é que ele é tão desejável, não é? Ele pergunta, é provável que os seus resultados otimizem o dimensionamento da fundação? Com certeza, mas em que sentido? Não é? A tua visão sobre a utilização do PMT e a sua importância? Eu acho que tanto eu quanto tu, Vitor, nós somos alunos do Schneider, e é um cara que gosta bastante do pressiômetro, né? Então, eu acho que eu também tinha vontade de utilizar, não tenho experiência nenhuma com utilização do pressiômetro, mas a gente sabe da leitura de bibliografia, da excelência de resultado que supostamente esse ensaio tem. Tá? Então, seria muito bom, de repente, trazer uma empresa, fazer um pressiômetro autoperfurante aqui, ele tem uma excelente previsão em termos de G0 também, parâmetros de deformabilidade, questão de tensão, deformação, o próprio parâmetro de ruptura também, ele vai dar uma boa, sabe? O que ele vai trazer de ganho? Não sei, ele vai trazer mais segurança para nós como projetistas. Sabe? Talvez uma obra que seja um caso muito diferente, talvez ele seja exigido mesmo, talvez a gente tenha condições de pedir por
pela consultora. Só que os custos dos ensaios, eles vieram de um valor tão alto que eu não consegui convencer, sabe? Então, não estou nem questionando o cara que faz esse tipo de ensaio, porque eu sei que é complicado, mas ainda não é uma realidade. Ainda. Depois, uma outra pergunta. Os ensaios, né, do Francesco Fosconi. Tu comentaste bastante sobre a prova de carga estática, né? A pergunta é se o ensaio de carga dinâmica não seria interessante para diminuir tempo e custo, né? O que tens a dizer sobre isso? Aquela tabela que eu cheguei a mostrar, que está no livro do professor Poulos, no livro do professor John Small, ela fala do PDA, falando que ele não tem, na verdade, uma boa previsibilidade do comportamento carga-deslocamento, que é o que a gente está mais buscando. Se eu estiver se referindo, eu quero ver a integridade estrutural da estaca, eu estou com medo que no processo executivo algumas estacas tiveram algum problema, seja de qual natureza que foi o problema, eu quero ver a integridade estrutural, aí eu concordo, faz um PDA. Agora, fazer PDA, simplesmente acho que vai ter uma excelente previsão de carga de deslocamento, e especialmente em estaca moldada em loco, eu não concordo com isso. Talvez tenha gente que leve para essa linha, agora não é a minha prática aqui. Perfeito. Perfeito. Tem aqui uma pergunta do Inácio Kotovitz, que questiona, né, que os novos fatores de segurança da NBR 6122 em estacas cavadas que alteram o coeficiente de ponderação do concreto. Se com a mudança dessa norma em 2019, se isso aumentou dentro das estacas cavadas projetadas ou qual o impacto na prática? Se aumentou o diâmetro das estacas? Sim. Bom, na verdade, independentemente do diâmetro da estaca, a pressão aplicada nela basicamente vai ser a mesma. Então, em termos de verificação estrutural, isso não é exatamente um problema. Todas as obras praticamente aqui no litoral, ela tem classe de agressividade 3, então ele vai para um concreto C40 da NBR 6122, e ele tem um coeficiente de ponderação lá que joga o FCK para FCK 20 em termos de dimensionamento estrutural. Agora, no meu ponto de vista, não tem nada a ver diâmetro com capacidade estrutural. O nível de pressão aplicada na estaca, seja ela... A carga vai ser diferente. Agora, o nível de pressão atuante na estaca é exatamente o mesmo. Perfeito. Só mais aqui duas perguntas, né? Já te libero, Ricardo. São do Paulo Abreu, né? As cargas nas estacas pinadas foram absorvidas apenas pela rocha? E acho que se quiseres detalhar um pouquinho mais. Eu acho que o dimensionamento, quando eu vou dimensionar, por exemplo, uma estaca raiz, a consideração é do trecho embutido em rocha. Se há, de fato, uma participação do trecho em solo, acho que até pode ser. Acho que a gente precisa estudar melhor. Fazer uma prova de carga instrumental, trecho em solo, instrumentar bem, um sensor bem na interface entre solo e rocha, aí a gente pode ter uma resposta. No caso contrário, é só uma especulação. Perfeito. Tem aqui mais uma do Dr. Anderson Fonini, né, que comenta, se poderias comentar a respeito das diferenças de dimensionamento de edifícios altos em locais isolados e em locais onde existem outros edifícios altos lindeiros ao local do projeto. Qual a influência do entorno do projeto em si? Aqui isso vai se tornar uma realidade. Eu acho que cada vez mais os prédios estão ficando mais próximos. Às vezes a gente está começando uma obra do lado, tem uma obra já de mais de 50 andares, sabe? Então, o modelo numérico que nós apresentamos, ele pode considerar toda essa situação também. Sabe? Você pode considerar toda a vizinhança, você pode considerar o estado de tensões atuante inicial, já com uma construção inserida na vizinhança. Sabe? Essa é uma prática que é bem utilizada. Eu me lembro, não sei se tu ainda estava na URGS, o Vitor teve um professor da uma universidade da Inglaterra que ele fez uma palestra muito interessante. Ele utilizou o Abacus para prever uma obra extremamente um trecho em Londres que existiam edificações antigas, edificações novas muito altas, e eles iriam fazer uma escavação de 6 subsolos e depois construir uma torre.
e essa análise foi feita, essa previsão de forma que você ia afetar o seu vizinho, era feita de forma numérica. Então, eu acredito no potencial da ferramenta. Agora, não é um modelo fácil de se fazer, sabe? Tem que ter um cuidado muito grande de todas as condições de contorno colocadas. Você tem que entender que os resultados são sempre uma tendência, eles não são valores absolutos. Então, é uma ferramenta muito boa, mas ela também tem limitações, tem que passar pela interpretação e bom senso do engenheiro. Perfeito, perfeito. E Ricardo, finalmente acabaram os questionamentos, né? Eu acabei passando aqui no chat todos os questionamentos, mas com certeza pulei muitas mais felicitações, né, e elogios à excelente apresentação e parabenizando, né, a tua pessoa, ao escritório Bornes Salles, por todo o excelente trabalho que desenvolvem. Foi realmente um estado da arte de boas práticas da engenharia, de como se fazer uma engenharia de fundações de altíssima qualidade. Então, em nome do núcleo, em nome da BMS, só temos a agradecer a tua participação e convido todo mundo também a fazer parte da associação, porque engrandece, né, a associação, e essa troca de informação é fundamental para os profissionais em geotecnia no geral. Beleza, Vitor, te agradeço as tuas palavras, sou muito feliz de ter participado. Feliz com os comentários aqui, espero que tenha passado informações interessantes a todos. Quem sabe vou juntar forças para que a geotecnia no Brasil sempre continue evoluindo.